Mesmo que você não esteja com caderno de questões, você vai conseguir acompanhar tranquilamente, tá? Eu trouxe poucas questões, tá? Pouquinhas. Só 80, de Lindbe. Mesmo que você não esteja, eu vou conseguir... A gente vai acompanhando, tá? Primeiro, vamos para a segunda questão. Segunda questão do caderno. Deixa eu dizer, antes de a gente resolver, Lindbe. Lindbe, ele... A Lindbe não tem? Não tem? Beleza, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui. Tá, eu tenho no computador, eu mando. É só esse que está faltando então, né? Não, então eu vou dar continuidade, a gente resolve à tarde para a gente pegar, até porque mesmo que você não tenha, dá para acompanhar. Pessoal, como é que estão os cadernos de questões? Se vocês prestarem atenção no caderno de questão, eu montei e formatei ele de forma diferente. Em todos eles tem o concurso e também tem o número da questão no QC. Na verdade, eu montei os cadernos de questão e eu tenho eles lá no QC e eu formatei e eu coloquei de um jeito que você, quando estiver resolvendo, você vai refazer essas questões depois. Aí você está com uma dúvida, você quer ir no QC. Aí tu tem dúvida, não tem o número da questão? É só tu copiar e colar naquele campo pesquisar, vai direto nela. Facilita muito a tua vida. E eu procurei fazer uma seleção de questões que fossem compatíveis com os cargos que vocês vão concorrer. Cargos de tribunais, TRTs, TREs, TRFs, TJs, tá? Caso, sei lá, alguém for querer fazer um dia concurso para delegado e vai cair direito civil, serve, tá? Serve porque o direito civil de tribunal, ele é até mais pesado do que o de delegado. Então, vai servir. E esse caderno de questões, ele é exatamente para facilitar a tua vida. E quando eu falo do estudo ativo, você tem que resolver, você tem que bater firme em cima dessas questões. Como não tem, a gente vai resolver de tarde. O que eu estudei contigo até agora? Eu vou bater lei num tempo, aí a gente fecha amanhã. O que eu trabalhei contigo hoje? Larga o papel, larga tudo e olhe para os meus olhos azuis aqui, ó. Larga tudo. Falei para ti que na véspera da prova eu vou chegar contigo e vou fazer bem assim. Primeira coisa, quando eu tenho uma relação de igualdade, uma relação horizontal, a relação de igualdade horizontal, ela é característica do direito público ou privado? Privado, porque no direito público eu tenho uma parte que é importante, que ela tem uma superioridade em relação às outras, que é a administração pública. Aí eu fui estudar contigo direito civil é ramo do direito público ou direito privado? O direito civil é ramo do... Tô com fome? Pelo amor de Deus, solta esse conhecimento que tem dentro de ti, joga para o mundo, pelo amor de Deus. Quando você fala, isso é revisão. O direito civil é ramo do direito privado. Dentro do direito civil, o primeiro ponto que eu estudei contigo foi a Lindbe. Quando eu falo Lindbe, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela é uma norma aplicável apenas para o direito civil, certo ou errado? Ela é aplicada para todos os ramos. A Lindbe é uma norma que fala sobre comportamento humano ou sobre normas? Sobre normas. Na Lindbe existe uma expressão sobre vigência. E quando uma lei entra em vigência, ela vai surtir eficácia, porque ela é válida, ela tem existência, mas eu vou começar a cobrar, não é? Aí eu te pergunto, uma lei, ela pode entrar em vigor na data da publicação? Pode. Que tipo de lei que entra em vigor na data da publicação? Pequena repercussão. Mas, se não for uma lei de pequena repercussão, ela pode entrar em vigor no prazo que ela determinar. Mas esse prazo tem que ser? Tem que ser expresso e razoável. Mas e se a lei não determinar de forma expressa qual é o prazo que ela vai entrar em vigor? Ela entra em vigor no Brasil, quanto tempo? Depois da promulgação ou publicação? E nos estados estrangeiros, quando admitida, ela entra em vigor após? E a vigência, você tem que tomar cuidado, porque esse prazo ele é contado da publicação e não da promulgação. Qual é o nome daquele negócio que começa com a letra V, que é o prazo para vacatio legis? O vacatio legis é um período entre duas coisas, entre o quê? E a entrada em? Beleza. Mas esse vacatio legis eu tenho que saber como é que eu faço a contagem dele, não é? O dia da publicação, conta ou não conta? O dia final conta ou não conta? Entra em vigor no dia final. Entra em vigor? Consumação integral. Beleza.
Aí ele te coloca na prova o seguinte, beleza, sei do vigor, só que uma lei que está em vigor, ela pode ser alterada do mesmo jeito que uma lei que não entrou em vigor. O que é mais fácil mudar? Uma lei já em vigor ou uma lei que ainda não entrou em vigor? Basta uma nova publicação. Basta uma nova publicação para a alteração da lei que não entrou em vigor ou da lei que entrou em vigor? Da lei que não entrou em vigor, porque a lei que já entrou em vigor só posso alterar se eu tiver um novo processo legislativo. Eu preciso de uma lei? E eu pergunto, essa correção sempre tem que ser total, eu não posso corrigir parcialmente, certo ou errado? Eu posso sim corrigir parcialmente. A lei entrou em vigor e eu tenho que saber qual é o prazo que ela vai manter a eficácia dela. A eficácia, a regra é por prazo determinado, certo ou errado? Mas eu posso ter lei com vigência temporária, mas regra, ela é para sempre, por conta de um princípio que é o princípio da continuidade. O princípio da continuidade ele é absoluto? Não, porque tem exceções. A lei, ela vai se manter em vigor até que outra lei a revogue. Aí eu estou com modifique ou revogue. O costume modifica ou revoga a lei? Não, porque para modificar ou revogar eu tenho que ter lei. E aí quando eu falo em revogação eu estou com dúvida. Uma lei nova que traz disposições gerais, ela revoga a lei anterior? Disposições especiais? O costume? A revogação, ela só pode ser expressa, certo ou errado? Ela pode ser expressa ou ela vai ser tácita em quantos casos? Primeiro caso é quando a lei nova for. Segundo caso, quando ela regular a matéria que tratava a lei anterior. Só que a revogação ela pode ser total ou parcial e eu não vou perguntar que tu tire isso de letra, tá? Não vou perguntar porque tu sabe que se ela for parcial, eu dou o nome de... Se ela for total, eu dou o nome de... Isso tá tranquilo para ti, mas você tem que tomar cuidado porque revogação é uma coisa. Revogação é uma coisa. Agora, repristinação é outra. A repristinação não é matar, é o quê? Beleza. Aí, se você estiver fazendo faculdade de Direito, né? Aí você chega com o teu professor, professor, repristinar é ressuscitar a lei. Ele vai querer te esfolar, tá? Não, não é só para você entender. Repristinar é ressuscitar. Ressuscitar é devolver a eficácia para ela. A pergunta, do mesmo jeito que a revogação pode ser expressa ou tácita, a repristinação também pode ser expressa ou tácita, certo ou errado? A repristinação apenas, aí cai na prova. Nosso ordenamento jurídico admite a repristinação automática, certo ou errado? Só se ela for. Só que aí eu tenho 3 amigas. Revogação. Coloca o nome da tua filha. Revogação, repristinação e a integração. Repristinação, vem cá, meu amor, vem cá fazer a tarefa de casa, só que está faltando a integração. A revogação mata, a repristinação ressuscita e a integração faz o quê? Tapa buraco, né? Tem juízo, né? Tem juízo, mas assim, ó, a ideia, lembra que eu falei? Mesmo quem nunca viu direito, de aprender, quem já viu a gente vai revisar e acrescentar mais coisas, fica bem simples na cabeça, tá? Sabe por que eu uso esses exemplos? Porque quando eu comecei a estudar para concurso público, eu não entendia nada. Tem um artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, que ele diz lá, ação, direito, trabalhadores urbanos, blá, blá, blá. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos, até o limite, até... Cara, eu li aquilo e não entendia. Eu falei, Cara, eu decorei aquilo, e decorei o número 2 e o número 5. Mas sabe quando alguma coisa te consome que tu não entende? Aí o que eu fiz? Peguei um livro de direito constitucional na biblioteca, não tinha dinheiro para comprar livro, José Afonso da Silva, direito positivo, né? Peguei o livro, cara, não rolou para mim, velho, não rolou. Eu falei, cara, eu sou burro, bicho, não entendo esse trem aqui, tô indo fazer prova. Falei, cara, que eu tenho que aprender esse trem. Aí eu observei que eu tinha dificuldade para entender alguns livros, porque eles eram muito técnicos. Eu tinha dificuldade de compreensão, de interpretação de texto de língua portuguesa. Eu era muito ruim, cara. Era, passado, morreu, tá? Morreu. E eu lutei para evoluir. Falei, tem que mudar. Aí, beleza. Passou o tempo, comecei a dar aula. Eu falei o seguinte, quando eu for dar aula, eu vou dar aula como se eu estivesse dando aula para mim. Como se eu estivesse olhando para o Ridson, de 10 anos atrás. Então, quando eu olho para vocês, é como se eu estivesse olhando para mim. O que eu preparo é como se fosse para mim, é como se eu estivesse me olhando há 10 anos atrás. Eu tenho tanto orgulho daquele Ridson de 10 anos atrás que não desistiu e chegou até aqui hoje. E a minha maior vitória na vida, cara, sabe que não é ter uma casa, não é ter um carro não, cara. Não é. Dinheiro. Cara, velho, não, velho.
Até falei, estava fazendo uma live, a pior pobreza que a pessoa tem não é a material, é a mental. O maior orgulho da vida que eu tenho é de ter acontecido tudo que aconteceu na minha vida, eu ter resistido e estar até aqui. E como eu consegui vencer, eu falei o seguinte, cara, tudo que eu passei na vida, tudo que eu aprendi, eu vou dividir com as pessoas. E, velho, até o dia que eu morrer, vou levar o pincel. Até o dia que eu morrer. Porque aquilo dali é instrumento de eu dividir aquilo que a vida fez de bom para mim. E, cara, eu olho para ti, eu olho como se fosse eu. Então é por isso que eu falo simples, porque às vezes eu olho assim, pô, a pessoa pode estar com dificuldade. E pode acontecer de ter alguém aqui na sala que tem facilidade no assunto, mas pode ter alguém que não tenha. E eu penso que sou eu que estou aí. E eu ajo assim, é por isso que eu falo simplesão mesmo, meu amigo, no chão. Comigo é direito de rua mesmo, tá? É direito de rua comigo. E se falar revogação, mata. Repristinação faz o quê? Ressuscita. E integração faz o quê? E ponto final, velho, que você não esquece esse trem. Só que para integrar, para tampar buraco, na verdade, tecnicamente não é tampar buraco, o nome não é buraco, o nome é... E tu vai marcar na prova lacuna, pelo amor de Deus. E para tampar buraco, para tampar a lacuna, existem 3 formas. Qual é a primeira? Analogia. Existem 2 tipos de analogias. Qual é a primeira? E a segunda? Em qual das duas eu utilizo um conjunto de normas? Júris. Na Legis eu só utilizo uma. A segunda fonte, com a letra C, são os? Qual é o costume que não pode? Qual é a terceira fonte? Princípio geral do direito. Analogia é a mesma coisa do que a interpretação extensiva. Se eu vou interpretar, porque eu tenho lei. Se eu vou interpretar, porque eu tenho lei. A analogia eu não tenho lei. O juiz está com um caso concreto. Ele olha para o ordenamento jurídico, olha para o caso concreto, olha para o ordenamento jurídico, ele não encontra a lei, não tem lei. Ele faz interpretação extensiva ou analogia? Analogia. Agora, se tiver lei, ele faz o quê? A equidade, ela serve para tampar buraco aqui na LINDB, certo ou errado? Pode servir para o direito do trabalho, para cá não serve não, beleza? Agora, eu falei contigo da interpretação. Quais leis podem ser objeto de interpretação? Toda lei pode ser objeto de interpretação. E se a lei for clara, ela pode ser interpretada? Agora me diz, quando eu falo em interpretação, tem 2 teorias. Tem a teoria objetiva e a teoria... Um é mens legis, a outra é mens legislatores, né? Nome chique, né? Mens legis, né? Mas assim, uma é vontade da lei, outra é vontade do legislador. Me diz uma coisa, quando o magistrado, ele fica observando o que passava na cabeça do legislador à época, isso é uma teoria objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Só que também tem as formas de interpretação. Pedi para vocês tomarem cuidado com 2, a teleológica e a sistemática. Se eu coloco observar as necessidades atuais da sociedade, essa interpretação é o quê? Agora, se eu coloco observar o direito como um conjunto, como um todo, isso já é sistemática, unidade. Só que eu também falei contigo sobre um princípio, que eu acabei de trabalhar contigo, eu disse o seguinte, ó, por esse princípio, a lei ela não pode tudo, ela não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coisa julgada. Que princípio é esse? Beleza. Então, pelo princípio da segurança jurídica, eu não posso prejudicar os 3. Você olha um conceito na prova e está escrito bem assim, já praticado. Já praticado é direito adquirido ou ato jurídico perfeito? O direito adquirido eu posso? Você tem direito adquirido a sistema jurídico? Você não tem direito jurídico, não tem direito adquirido a sistema jurídico. Travou a língua, né? Agora, me responde outra coisa aqui que eu estou com dúvida. Até que ela perguntou, se você olha para uma lei e essa lei foi revogada, se ela foi revogada, ela deixa de existir? Ela se torna inválida? Se ela é revogada, ela perde com a letra E a eficácia. Tanto que essa eficácia pode ser restaurada, ela pode ser ressuscitada pelo instituto chamado o quê? Repristinação. Agora a pergunta é, eu tenho uma lei que foi revogada. A lei que foi revogada nunca mais pode ser utilizada na vida, certo ou errado? Errado. Se eu tenho uma lei que ela está em vigor, a lei em vigor, aplicada no período em que ela está em vigor, qual é o nome disso? Atividade. Agora, quando uma lei não está em vigor e eu aplico ela, qual é o nome disso? Só que a extratividade, ela se divide em ultratividade e retroatividade. Eu vou te dar um exemplo agora que eu não falei em sala, que é a respeito das leis de vigência temporária. Não tem a época lá da Copa do Mundo? Teve jogo aqui, né, cara? Cara, ainda vou vir aqui para ir no Mineirão alguma vez. Cara, eu tenho um sonho de ir lá, velho. Não sei quando, dessa vez não dá. Porque, tipo assim, vai acabar aqui, aí eu vou passar, eu tenho que fazer algumas coisas, vou fazer material, vou estudar pra caramba, vou até mais ou menos 1h da manhã.
Aí eu tenho que acordar 4h30 da manhã? Não, 3h30. Eita, tem uma hora, esqueço nisso, tem que ter 1 hora a mais, né? É porque lá para mim é 1 hora a menos. Então eu vou acordar 3 horas da manhã lá, que dá 4 horas aqui. Aí eu vou fazer a live lá com a galera para fazer o negócio do desafio lá. Aí depois que eu fizer, aí velho, sabe o que eu faço? Eu acordo cedão. Aí eu acordo ligado. Se eu tiver meio leso, eu vou para debaixo do chuveiro, tomo um banho gelado. Hoje de manhã estava 19 graus aqui. Gente, 19 graus lá em Porto Velho. Minha amiga, a pessoa usa luva lá em Porto Velho. Tô te falando, 19 graus, a pessoa usa luva lá em Porto Velho. Aí, cara, pra mim tava frio. Aí eu acordei, eu falei, velho, vou direto pro banho gelado, porque eu acordei como se lá fosse 3 horas da manhã, aqui fosse 4. Aí fui direto pro chuveiro, meu amigo, bateu aquela água gelada, chega, dói na alma, né? Mas tu fica ligadão, tu fica esperto. Aí eu tomei aquele banho gelado, fui fazer o que eu tinha que fazer. Aí, pô, tá quebrado o negócio lá da esteira lá do hotel. Falei, cara, tem que fazer atividade física. Fui para a escadaria do hotel, fiquei subindo e descendo. Subindo e descendo. Aí, cara, acho que tinha gente que me olhava e falava assim, pô, esse cara é louco, esse cara é maluco, né? O cara é doido, olha aí, porra, né? Pois é, acontece o seguinte, a maioria das pessoas faz uma coisa. Você não tem que ser uma pessoa comum, não faça o que todo mundo faz, seja diferente. Quando você pega um concurso público, você vai pegar uma concorrência, às vezes, de 50 mil pessoas. As 50 mil passam? A maioria das pessoas passa ou não passa? Você quer ser a maioria? Você tem que ser a? Você não pode ser uma pessoa comum, você tem que fazer diferente do que os outros fazem. Você tem que fazer diferente. Aí peguei, fiz aquela parada toda, tomei meu café, sempre faço uma leitura de livro não jurídico. Vocês estão me ouvindo? Isso é para a vida. Às vezes você tem problema de língua portuguesa, e sabe qual é o problema de língua portuguesa? A falta de leitura. Você acha que vai resolver problema de ortografia decorando regra? Gente, você tem que ler. Então pega um livro não jurídico, pô, compra lá baratinho, às vezes R$10, 15, 20. Todo dia lê um pouquinho, vai te ajudar com a ortografia, compreensão, interpretação, vai te ajudar demais isso daí. Isso é pra vida. Aí beleza, emendei pra cá. Isso aqui vai acontecer comigo até a hora de voltar. Aí tu vai dizer assim, Ritson, vamos ali jantar, vamos lanchar, não vou ter tempo para isso. Mas eu vou voltar aqui uma outra vez e eu vou ao Mineirão. E o Mineirão não tem nada a ver com o que a gente está estudando. Mas que o sono da galera passou, tá? O sono foi embora. Eu falei contigo também sobre retroatividade e ultratividade. Pergunto para ti, na época da Copa do Mundo, Mineirão, teve jogo lá, não é? Imagine que teve uma lei criada para ter vigência apenas do período da Copa do Mundo. Tipo assim, não pode tomar cerveja a 100 metros do Mineirão sob pena de pagar uma multa de R$1.000. Hipoteticamente assim, entendeu? É uma lei que só vale para o período da Copa do Mundo. Aí o que acontece? Imagina hipoteticamente que tô eu lá, aí eu falei, pô, cara, hoje é o último dia da Copa do Mundo. Último dia. Cara, dane-se, eu vou tomar essa cerveja porque processo demora. Não é processo não demora? Processo demora. Aí eu puxo a cerveja, tomam. Aí lá e vem o agente de fiscalização, faz a autuação, é parada. Aí ele vem, eu ainda pego e bato de frente com ele, que se dane. Hoje é o último dia de vigência, porque na minha cabeça, né, acabou. Quando chega 3 anos depois, chega uma citação para mim. Você é citado porque na época da Copa do Mundo, você tomou uma cerveja, você tem que pagar R$1.000 e não sei o quê. Eu falei, se lascou, a lei não está mais valendo, né? Uma lei de vigência temporária. Chego lá com o juiz, né? Chego posudo. A pergunta é, o juiz, ele pode aplicar essa lei que não está mais em vigor? Pode ou não pode? Pode, porque eu pratiquei o ato na época que ela estava em vigor. Então, ó, tá aqui o juiz hoje. Só que a lei está aqui, ó. A lei, ela perdeu a eficácia aqui. Só que ela vai ser utilizada no futuro. Após ela perder eficácia, após ela deixar de ter vigência, ela vai continuar sendo aplicada nesse caso, porque eu tenho uma retroatividade ou ultratividade. Agora, quando ela vai para trás, qual é o nome? Retroatividade. Beleza, pessoal? Ó, estão faltando exatamente alguns poucos minutos para você almoçar agora. A gente vai dar um pause agora. Eu vou voltar à tarde e vou falar contigo, daqui a pouco, né? Falar contigo sobre aplicação da lei no tempo, conflito de lei no tempo, vou falar sobre aplicação da lei no espaço.